Esse gráfico ele é muito interessante porque ele é conhecido como zona de aceitação de carga ou envelope de função. Ele é muito disseminado dentro da medicina, na área de ortopedia, e eu acho que assim, tanto na fisioterapia quanto na educação física, independente se você vier a trabalhar com reabilitação, os princípios básicos da biomecânica, eles deveriam ser compartilhados. E esse gráfico ele representa o quanto uma estrutura, seja ela um ligamento, um músculo, uma cápsula, uma bursa, suporta de carga ao longo do tempo antes de falhar. Então, vamos pensar na morfologia, por exemplo, do tendão do supraespinal. Então, ele tem uma grande capacidade de robustez, mas movimentos com sobrecarga excessiva, de forma repetitiva, como arremesso, lançamento e golpes, associados a talvez uma alteração anatômica ou até uma questão congênita, podem gerar um processo de falha estrutural nessa região. E a partir daí, essa falha estrutural gerar um quadro de dor, inflamação e até mesmo de incapacidade. Mas vale destacar que o envelope de função ele tem 3 zonas: equilíbrio, sobrecarga e falha estrutural. Agora, você pode ter em um único movimento, como uma queda, uma grande carga dentro desse cenário, e com essa grande carga você já gerar uma falha estrutural, que é uma ruptura, por exemplo. Ou, ao longo do tempo, o estresse repetitivo realizar essa transição ao longo do envelope e gerar falha estrutural. Ou temos a terceira situação, que são as lesões por anderúsia. A pessoa muito sedentária e inativa, ela não estimula o tecido musculoesquelético dentro do que ele tem de capacidade. E aí grande parte da sobrecarga e cargas dinâmicas irão afetar a região ali, obviamente, do tecido passivo. E esse tecido passivo degenerado ao longo do tempo também vai gerar desgaste. É natural com o envelhecimento que a gente apresente um desgaste dessas estruturas, seja ligamento, ossos ou cápsula articular. Porém, se você projetar aí que em média essas degenerações irão acontecer por volta de 60 a 70 anos, significa que a estrutura durou muito tempo. E obviamente quem tem um estilo de vida saudável e regular com treinamento de força, a tendência é que apresente um desgaste do processo tardiamente, próximo de 70 a 80 anos, o que é bem plausível se a gente considerar o processo de envelhecimento. Mas não significa que a degeneração ou a lesão ela tenha correlação com a dor e perda de função. Então é muito importante esclarecer esses conceitos, porque às vezes as pessoas fazem associações erradas, né, entre dor e lesão. Partindo dessa premissa, quando a gente começa a falar sobre robustez, o conceito de estabilidade ele vai fazer uma diferença bem importante no processo. Em relação ao que, basicamente? A estabilidade, na verdade, na prática, é um conceito que a gente pode associar como a capacidade de lidar com as instabilidades. Então, o tempo inteiro o corpo humano ele está interagindo com cargas externas e cargas internas. E essas interações elas geram uma demanda e uma dinâmica de necessidade de adaptação e resiliência ou um sistema antifrágil no corpo humano. Então, na prática, você se manter estável, seja na coluna, no joelho, no quadril ou no ombro, relaciona-se à tua capacidade de lidar com as instabilidades, seja uma força externa, uma mudança de direção, um arremesso ou uma queda. E o conceito de robustez, ele vai transitar dentro desse aspecto. E é por isso que eu estou citando a robustez, porque mais à frente, quando abordar a aplicação dos exercícios, vale destacar como os exercícios ou algum deles são específicos para desenvolver a robustez no ombro. Um outro ponto interessante quando a gente fala de cinesiologia e biomecânica é a dinâmica articular. Então, na prática, as articulações, se a gente for pegar a teoria ecológica de aprendizagem motora ou de complexidade, não existe uma relação linear entre punho, antebraço, o cotovelo, na verdade, né, e o ombro, por exemplo. E muito é ensinado em vários cursos, até nas linhas de treinamento funcional, que uma alteração de função no tornozelo vai gerar um desfecho no joelho e no quadril. Na prática, a gente não observa isso. Por quê? Quando a gente aprende um movimento, a gente constrói atalhos e estratégias para chegar num desfecho final chamado ponto de equilíbrio, que é a execução eficiente desse movimento. E quando a gente cria permanência, ou seja, a gente constrói
uma eficiência no resultado final desse movimento, não significa que você vai reproduzir um padrão de amplitude e força em cada articulação. Então, as nossas articulações funcionam no sistema de acoplagem. Então, de acordo com o teu nível de aprendizagem, fadiga, capacidade de trabalho e da complexidade da tarefa, ele vai se ajustando desde graus de liberdade até força e micro refinamentos até conseguir gerar um resultado eficiente. Então, cada repetição é uma repetição única, por mais que a gente tenha observação de um padrão consistente de execução. Daí, não é possível estabelecer essa relação linear de alterações entre as articulações, mas vale se aprofundar, e quem tiver tempo e interesse, nos estudos de aprendizagem motora de Latache, de Burson, que abordam muito esses conceitos de freezing e acoplagem articular. Mas eu destaco aqui que essa relação que as pessoas criam de uma articulação para outra não tem fundamento na prática e na aprendizagem motora. Então, o desfecho final de todo o processo é um ponto de equilíbrio. E aí, como eu citei anteriormente, a gente começa a abordar a questão da centralização articular. Então, a gente tem aqui duas imagens em relação à glenomeral com a sua cavidade ali, né? A cabeça do húmero é a cavidade glenoide, e a gente pode observar que em uma figura a gente tem uma articulação centralizada. Na outra, a gente tem uma articulação que ficou descentralizada ou perdeu o centro de instabilidade dela. O que isso quer dizer? Então, um movimento como um arremesso, um lançamento, um apoio, um soco, ele vai emergir da interação entre ações concêntricas, excêntricas e isométricas entre as cadeias musculares. Quando há um equilíbrio desses torques e forças de forma eficiente, o centro de massa da cabeça do húmero estará centralizado com a cavidade glenoide. É isso que a gente denomina centralização articular. E quando essa situação não converge em um equilíbrio sinérgico, por exemplo, você tem uma força excêntrica muito maior que a capacidade concêntrica e isométrica dessa articulação sustentar uma posição de equilíbrio. Aquele centro de massa da cavidade glenoide em relação ao húmero não ficará centralizado, e aí essa cabeça do húmero ela vai começar a gerar atrito e impactação nas estruturas adjacentes, que podem ser bolsa sinovial, ligamento, um tendão. Só que grande parte dessas estruturas são aneurais. Então você não vai perceber ao longo do tempo atrito, degeneração e alteração de função. Por isso que a gente fala que o envelope de função, geralmente, ele é temporal. Você tem microlesões que emergem para mesolesões até o momento que você tem a macrolesão, que é a falha estrutural. Então o que a gente busca com o treinamento e o aumento do repertório motor e variabilidade motora é criar um ambiente de soluções para que, independente da interação e da força externa, a gente tenha ali uma dinâmica de centralização articular. E nessa linha de raciocínio, muito se confunde em relação ao conceito de propriocepção. Propriocepção é um mecanismo de feedback interno e externo do corpo humano. Não existe exercício proprioceptivo. O que a gente categoriza como exercício são os exercícios de coordenação e controle postural. Ou seja, a propriocepção é um dos mecanismos de controle postural, que é, na verdade, o feedback que busca como objetivo final criar um ambiente de posicionamento articular centralizado da articulação, equilibrado, na verdade, que representa a centralização articular. Então, esse posicionamento consciente da articulação também tem interação com os mecanismos proprioceptivos, perfeito? Daí a gente já começou a esclarecer vários conceitos que interagem entre biomecânica, cinesiologia e aprendizagem motora.